Olá, pessoal! Nesse primeiro vídeo do canal, né, é um vídeo de estreia, vamos dizer assim, até para vocês poderem entender um pouquinho os outros vídeos que vêm depois desse, eu preciso conversar com vocês sobre um conceito que vai guiar talvez aqui o nosso canal o tempo inteiro, que é o conceito dos arquétipos segundo a psicologia analítica, ou segundo Jung, tá? O que são os arquétipos? Vocês já perceberam como certos personagens eles vão aparecer em todas as histórias? Tipo, o herói, o sábio, o vilão, a mãe. O Jung chamou esses padrões universais, né, de arquétipos. Que são isso? Que são estruturas simbólicas que vivem dentro de todos nós e vão moldar a forma como nós pensamos, como nós agimos, como nós sentimos. E hoje a gente vai entender o que são arquétipos e como eles podem aparecer no nosso dia a dia. Tá? Não é uma coisa distante de nós, não. Eles estão dentro da gente, aparecem aí o tempo inteiro, vocês vão entender isso. Segundo Jung, né, os arquétipos eles são modelos básicos de comportamentos e imagens simbólicas que vão fazer parte do inconsciente coletivo, que é um conceito desenvolvido por Jung, que ele vai falar que é uma espécie de memória compartilhada pela humanidade. Então, tudo que aparece aqui aparece em qualquer outro lugar do mundo em relação aos arquétipos, tá? O herói ele vai aparecer em todas as culturas e no mundo todo. A grande mãe, o velho sábio, todos eles vão aparecer nas culturas de alguma maneira, tá? Então, eles não são ideias aprendidas, gente, mas eles são experiências humanas repetidas por séculos, né? Como nascer, amar, lutar, morrer, recomeçar. Toda a humanidade passa por essas situações, todos nós no mundo inteiro. Então, como aqui no Brasil, sei lá, na América do Norte, na Europa, em qualquer lugar do mundo, essas experiências, todos nós passamos por elas, tá? Por isso, eles vão aparecer em mitos, em contos, em filmes, em séries, né? E também na nossa própria vida. A vida imita a arte imita a vida, vamos dizer assim, né? Bom, um arquétipo super interessante que vai aparecer aqui em qualquer outro lugar do mundo é o herói. Quem é o herói? O herói é aquele arquétipo que vai representar a coragem de enfrentar o medo, a busca de superação. Ele vai aparecer em figuras como, exemplo, Harry Potter, Frodo, Mulher Maravilha. Na vida real, pessoal, é o momento em que a gente decide mudar algo difícil. Vamos supor, sair de um relacionamento tóxico, enfrentar uma doença ou simplesmente recomeçar, né? É uma jornada, eu preciso começar uma jornada, fazer alguma coisa, mudar, sair da minha zona de conforto. É esse arquétipo que está dentro da gente e que ajuda a gente a querer mudar alguma coisa na nossa vida. Um outro arquétipo extremamente interessante é o arquétipo da sombra, que esse arquétipo, ele é um arquétipo que ajuda a gente a amadurecer. Por quê? Ele vai representar tudo que nós rejeitamos em nós mesmos. Quer ver? Raiva, inveja, medo, mas geralmente a gente rejeita, a gente ignora a sombra e a gente acaba fugindo do nosso próprio reflexo. Geralmente a gente projeta a sombra em outras pessoas. É o outro que não presta, é o outro que é invejoso, é o outro que é chato. E tem até situações positivas. É o outro que é inteligente, é o outro que é bonito, é o outro que é esperto. A gente projeta, né? Só que quando a gente olha para a sombra, a gente descobre o nosso verdadeiro poder de transformação. A capacidade que a gente tem de olhar para nós como de forma inteira. Tá? Um exemplo que vai aparecer da sombra nos filmes e nas séries, Darth Vader, Dr. Jack, Mr. Hyde, por aí vai. Então são vários, né? É aquele momento, gente, em que a gente se pega julgando alguém por algo que também a gente faz, tá? A gente faz isso o tempo inteiro.
É muito difícil lidar com a sombra e entrar em contato com a sombra, mas é ela que vai nos ajudar a crescer, a ampliar a consciência sobre nós mesmos e a gente poder nos transformar. É um arquétipo extremamente difícil, mas importante para o nosso crescimento, ok? Outro arquétipo interessante, importante, a grande mãe, tá? Ela pode aparecer numa figura acolhedora, nutridora, como Dona Benta, mãe natureza, tipo Gaia, ou ela vai aparecer de forma devoradora e que nos prende, como exemplo da madrasta da Branca de Neve, ok? Esse arquétipo ele vai falar da relação com cuidado, com pertencimento, tá? Esse é o arquétipo da grande mãe. Outro arquétipo, velho ou velha sábia, velho sábio ou a velha sábia, que vai representar a sabedoria que vem da experiência. Um exemplo pode ser o Gandalf, o Yoda, ou aquele amigo que sempre diz a coisa certa na hora certa, que a gente considera um velho sábio, né? É a nossa voz interna da nossa intuição, da nossa consciência, ou alguém que traz isso para a gente de alguma maneira, ok? Outro arquétipo interessante e importante, o puer, ou a criança eterna. É o nosso lado criativo, sonhador, livre, infantil que a gente tem, mas também que vai fugir das responsabilidades, tá? Um exemplo clássico é o Peter Pan, ou aquele menino que não quer crescer, aquele menino que não quer sair da zona de conforto dele, amadurecer, assumir questões da própria vida, sempre vai deixar as coisas para depois, vai procrastinar, ok? Gente, depois vocês coloquem nos comentários as dúvidas, as opiniões, pode colocar lá, tá? Que aqui eu vou explicando e qualquer coisa pode colocar lá que eu vou responder a todo mundo, ok? Bom, os arquétipos, eles não estão apenas nas histórias, eles vivem dentro de nós, conforme eu disse para vocês. E um dia a gente pode estar herói da nossa própria história, enfrentando o desafio, ou de repente um cuidador que está ajudando alguém, está na figura de quem ajuda alguém. Ou rebelde que a gente vai estar questionando regras, normas, leis, achando que tudo é injustiça, né? E o importante é que a gente reconhecer esses papéis vai ajudar a gente a compreender os nossos impulsos, as nossas escolhas, os nossos comportamentos. Quer ver um exemplo? No nosso trabalho, né? A gente pode estar ativando ali o governante. Por quê? Porque a gente pode estar buscando ordem, pode estar buscando controle. Num relacionamento, a gente pode aparecer como o amante, com desejo de conexão, de estar junto, né? E nos momentos de crise pode aparecer o sábio, né, que nos ajuda, né, a guiar, a tomar algumas decisões, ok? E tem uma coisa que é super importante sempre falar, eu gosto sempre de deixar isso muito claro, é que todo arquétipo ele vai ter dois lados, o lado luminoso e o lado sombrio, conforme eu tenho dito aqui para vocês, tá? Quando o herói exagera, né, vai virar arrogância. Todo herói, quando ele se torna arrogante, ele começa a ter problema, ele começa a perder as batalhas, ele começa a se dar mal, vamos dizer assim, tá? Quando a mãe exagera, tá? Vira controle, vira a mãe chata, vira a madrasta, tá? Quando o sábio ele exagera, fica sábio demais, eu sei tudo, ninguém sabe nada, ele começa a se isolar, ou as pessoas começam a isolar, não aguentam, né? E o equilíbrio ele vai vir quando a gente reconhece os dois lados, e a gente não vai deixar um dominar o outro, tá? Então a gente vai conseguir ir integrando esses dois lados, quando a gente coloca o nosso lado sombra para conversar com o nosso lado luz, a gente começa a ter esse caminho do meio. Isso é um trabalho árduo, viu, gente? É um trabalho psicoterápico, um trabalho de autoconhecimento, de ampliação de consciência. Isso que eu estou trazendo para vocês é um resumo do resumo. A minha proposta aqui é ampliar um pouquinho a consciência de vocês, né?
O canal, ele pode ser um canal talvez terapêutico para algumas pessoas, mas ele não é psicoterapêutico. Ele não vai funcionar como terapia. Se alguém precisar de algum tipo de ajuda depois de entrar em contato com os conteúdos, eu oriento a buscar ajuda profissional. Isso aqui é só um disparador para a gente ouvir um pouquinho sobre nós mesmos, vamos dizer assim, né? Para a gente se conectar com os arquétipos, é legal a gente observar os nossos sonhos, as nossas reações emocionais ou alguns personagens que a gente se identifica. E aí tem algumas perguntas que eu vou trazer para vocês poderem pensar, né, em relação ao arquétipo. Primeiro, qual arquétipo está vivo em mim neste momento? Tô rebelde? Velho sábio? Cuidadora? Né? O eterno adolescente que não sai do lugar? Isso é uma pergunta. Outra pergunta que a gente pode se fazer: o que esse arquétipo quer me ensinar? Por que ele está aparecendo na minha vida nesse momento? Por que eu estou chata? Por que eu estou me questionando demais? Por que eu estou combatendo? Por que eu estou justiceira? Sempre é legal, eu sempre peço para os meus pacientes terem um diário de bordo, para poder relatar as experiências, relatar os sonhos, tudo aquilo que faz com que a gente nos conheça. Quer ver? O meu aqui, eu sempre tenho um diário de bordo também, fica aqui do meu lado aqui, para eu poder também anotar as minhas impressões, os meus comportamentos, os meus sonhos, tá bom? É uma dica que eu dou para vocês. O que acontece se eu deixar esse arquétipo dominar tudo na minha vida? O que acontece se eu deixar o velho sábio, o puer, a grande mãe? O que acontece se eu deixar isso dominar a minha vida? Né? Ou o que está acontecendo? Essas reflexões, pessoal, elas são os primeiros passos para o nosso processo de autoconhecimento, tá? Que o Jung chamava de processo de individuação. Que o que é isso? É o caminho da gente se tornar quem a gente é. E a gente só consegue fazer isso quando a gente olha o nosso lado luz e o nosso lado sombra, tá? E aí eu vou terminar o vídeo com uma frase que Jung dizia, que eu acho muito bacana e que me guia aí nos meus atendimentos, na minha vida, na minha forma de me relacionar, de pensar, que é o seguinte, que ele fala: quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Ok? Gente, os arquétipos, eles são pontes entre o nosso inconsciente e a nossa consciência. E conhecer os nossos próprios símbolos é conhecer a nós mesmos. Então, façam esse trabalho de parar, olhar para vocês, anotar, observar, tudo isso é importante, ok? Galera, se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, continuem explorando esse fascinante mundo da alma humana. Eu espero que vocês tenham gostado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.